desta noite. O tema proposto esta noite é o tema da hermenêutica pentecostal. O enfoque será o batismo no Espírito Santo, Xanoá e Glossoá, resumidamente, o dom de línguas. E estamos numa live ao vivo aqui também. Quero agradecer a cada um dos que esteja assistindo essa live agora ou posteriormente. A necessidade de uma hermenêutica pentecostal. Queridos, é importante termos esse tipo de hermenêutica pentecostal, isto é, uma maneira de ler a Bíblia, a maneira pentecostal de ler a Bíblia, pois com o advento da internet, muito se abriu para os pentecostais algo que nós conhecemos como teologia reformada. Com o advento da internet, chegou ao alcance do público pentecostal alguns pregadores proponentes da teologia reformada. E quando essas pessoas se colocaram diante de pregadores e ensinadores de uma teologia reformada, muitos, por não conhecer muito bem a sua própria teologia pentecostal, ficaram em choque com a intrepidez e com o ensino de muitos ensinadores de teologia reformada. Diante disso, é preciso que nós estabeleçamos e robusteçamos uma boa teologia pentecostal, um bom ensinamento pentecostal, a fim de provar que, biblicamente, aquilo que a gente advoga ser, aquilo que a gente acredita como regra de fé, é algo totalmente bíblico e bem estabelecido na Escritura. Diante disto, a doutrina que mais marca a nossa fé pentecostal é o batismo com o Espírito Santo, e a saber, o sinal de línguas como evidência desse batismo. Diante de tantos ataques de outras teologias, fora necessário surgir no Brasil uma boa teologia pentecostal, com alguns proponentes como César Moisés, Gutierre Siqueira, Kenner Terra, para poder nos mostrar a solidez daquilo que a gente acredita, a postura boa e bíblica daquilo que a gente entende como a Bíblia ela deve ser interpretada. Obviamente, quando a gente fala de pentecostalismo, a gente poderia entrar por muitas linhas, mas eu gostaria de entrar nesta noite em específico aquilo que a gente conhece como pneumatologia, isto é, a doutrina do Espírito Santo. Como nós devamos entender essa doutrina que é tão importante e tão cara para a nossa igreja. Quando falamos da fé pentecostal, há uma grande ênfase na doutrina do Espírito Santo. E é sobre dessa área da teologia que pretendo trabalhar nesse estudo. Em primeiro lugar, a capacitação do Espírito no Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, o ritual de derramar azeite sobre a cabeça de uma pessoa simbolizava a sua consagração a Deus para um serviço especial. Quando a gente adentra no Antigo Testamento, nós vemos esse tipo de metodologia sendo usada como símbolo da unção do Espírito Santo na vida de alguém. Há uma restrição ainda no Antigo Testamento sobre qual alguns personagens, algumas posições eram revestidas com esse poder espiritual, a saber, somente sacerdotes, profetas e reis, e tendo raras exceções no Antigo Testamento. Mas, algo que é ainda importante dizer, é que, por vezes, vemos apenas alguns personagens proponentes no Antigo Testamento sendo usados, ou revestidos, ou cheios, ou possuídos, como algumas expressões bíblicas no Antigo Testamento, podemos ter uma leitura errada em dizer que o Espírito Santo só agia nesse tipo de pessoa. Podemos ter uma leitura errada em pensar
que o Espírito Santo só usava Davi, ou Sansão, ou Jefité, ou assim por diante. E há algo que o Novo Testamento clareia para nós, que é uma realidade quanto mais, ainda no Antigo Testamento, que é a ação da regeneração do Espírito Santo no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo agindo como um agente regenerador, até porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso também é uma verdade ainda no Antigo Testamento. O que diferencia o Espírito Santo no Novo Testamento, na Nova Aliança, como algo grandioso, como a expressão derramar, é a quantidade e a intensidade dessa questão. Nós vemos que é algo que fora profetizado no Antigo Testamento, que tinha ali como uma espécie de um gotejar daquilo que Deus haveria de fazer na Nova Aliança. E agora, em Atos capítulo número 2, um texto que nós conhecemos muito bem, nós vemos esse derramar do Espírito sendo feito ali. O próprio Jesus chega a dizer que, além de ser um revestimento de poder, ele chama essa capacitação espiritual de promessa no Pai. Ou seja, era algo que durante a antiga aliança fora uma promessa e agora se cumpre cabalmente no dia de Pentecostes. Nós vemos na antiga aliança que a regeneração acontece. Textos como Deuteronômio 30, verso número 6, Salmos 51, verso 10, Ezequiel capítulo 11, verso 19 e 20, nos fala de uma ação regeneradora do Espírito Santo no coração das pessoas, dos crentes do Antigo Testamento. Contudo, parece-nos que esta não era uma teologia ou um pensamento que era muito explorado na teologia judaica. Como a gente pode depreender essa verdade? Quando o próprio Jesus vai lidar em João capítulo de número 3 com um homem chamado Nicodemos, que era alguém da alta sociedade do Sinédrio, alguém importantíssimo, mestre em Israel. E quando Jesus fala de coisas preciosas como a ação regeneradora do Espírito Santo no homem, aquele homem fica abismado, pois não sabia daquilo que Jesus estava falando de fato. Então a gente entende que era algo que não era tão explorado na antiga aliança, essa ação regeneradora do Espírito Santo, mas era uma verdade que era imposta aqui ainda na antiga aliança. Os dons espirituais no Antigo Testamento. Os dons do Espírito listados no Novo Testamento também não eram estranhos ao período veterotestamentário. Aliás, alguns dos dons listados nas missivas apostólicas são melhor compreendidos justamente à luz do registro de sua ocorrência no Antigo Testamento. Por exemplo, os casos dos dons de palavra e de sabedoria e de palavra de conhecimento, mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12, verso de número 8. A gente pode encontrar claramente manifesto esses dons no Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis 41, na vida de José, 1 Reis, capítulo de número 3, na vida de Salomão, 2 Reis, capítulo 6, na vida de Eliseu, Daniel, capítulo 2, na vida do próprio Daniel. Nós vemos que havia uma capacitação espiritual e o dom da palavra de sabedoria e o dom de conhecimento estava nesses homens ainda na antiga aliança. Portanto, dons espirituais não é uma novidade do Novo Testamento, é algo que acontecia com uma certa frequência no Antigo Testamento. Por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, o ministério profético, nós vamos ver que o ministério profético do Antigo Testamento ele é marcado por coisas sobrenaturais, homens que, capacitados
tinham sinais que o seguiam, homens que tinham tanto a autoridade na sua fala, como a autoridade nos sinais que o seguiam. A gente pode ver isso claramente, se a gente puder citar, Elias e Eliseu, que foram personagens bíblicos que, na capacitação do Espírito Santo sobre eles, operaram sinais e maravilhas que a gente também vê agora no Novo Testamento, principalmente na vida de Jesus e posteriormente na vida da igreja, que fora capacitada no Espírito Santo para fazer esses sinais miraculosos na dependência do Espírito de Deus. E há também outros dons que aparecem no Antigo Testamento que não são sequer aludidos no Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, os dons de Bezalel e Aholiabe registrados em Êxodo 30, de 1 a 6, relacionados à atividade artística. São dons que não são listados no Novo Testamento, mas o mesmo Espírito que operava lá atrás, operava no Novo Testamento e ainda opera hoje na igreja, ainda opera naqueles crentes que estão disponíveis para receber a capacitação espiritual do Espírito Santo e fazer a diferença na face da terra. E eu fico pensando, eu até pesquisei algum artista que fosse cristão e que fosse proeminente nas suas obras artísticas. E eu me deparei com um homem chamado Michelangelo, que fez grandes empreendimentos, fez grandes caricaturas e imagens ao longo da sua vida no cristianismo, e podemos depreender que um homem como Michelangelo, como alguns outros na história da igreja, foram usados pelo Espírito Santo, não apenas com os dons listados no Novo Testamento, mas aqueles dons que aparecem no Antigo Testamento, esses homens também puderam fazer e acontecer sinais poderosos e ser usados poderosamente pelo Espírito de Deus. Possíveis manifestações de línguas no Antigo Testamento. Há possíveis menções do falar em línguas no Antigo Testamento. O texto clássico para essa posição é o texto ao qual nós tomamos por base nesta noite, que é o de Números 11, verso de número 25, que diz: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Os teólogos pentecostais da era presente têm visto este texto como uma possibilidade muito forte de ser aqui uma menção do falar em línguas ainda no Antigo Testamento. Por mais que essa terminologia não esteja no Antigo Testamento, a locução profética impulsionada pelo Espírito Santo é uma realidade. Porque a Bíblia, a gente vai provar isso aqui, mostra que o falar em línguas são uma linguagem profética. E a gente vai trabalhar isso aqui quando a gente chegar em Joel, capítulo número 2, e fazer a relação e a correlação com Atos, capítulo número 2. Você pode perceber que todas as vezes, ou na maioria das vezes, que você vê a Bíblia dizendo, e foi cheio do Espírito Santo, a pessoa que fora cheia do Espírito Santo, a Bíblia, algumas terminologias ainda no Antigo Testamento, vai dizer que profetizaram. Ou seja, colocaram o dom da fala em evidência após serem cheias do Espírito Santo. Há um exemplo no Novo Testamento, mas esse exemplo ainda está na Antiga Aliança, que é o exemplo de Lucas capítulo número 1, quando fala que há um encontro com Maria e Isabel, Maria grávida do menino Jesus, Isabel grávida do menino João Batista, e há um encontro entre as duas, e o texto diz que quando Maria e Isabel se encontram, Isabel é cheia do Espírito Santo e profetiza.
O texto diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ele começa a se revirar ali. E acredito que João Batista já foi batizado pelo Espírito Santo no ventre, pois estava diante do próprio batizador, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vemos o próprio Zacarias também sendo cheio do Espírito Santo e profetizando. Você pode ver isso em Lucas capítulo número 1. Para a gente entender isso melhor, é preciso explicar o termo profetizar. O vocábulo hebraico nabá, ou nevoar na pronúncia em português, que aparece nessas passagens, é traduzido genericamente como profetizar. Tem, na verdade, como significado primordiais a ideia de borbulhar, transbordar, jorrar como uma fonte, ferver e derramar, descrevendo a reação de romper freneticamente em estado de êxtase ou quase êxtase, em uma profusão de palavras. Então, quando o autor bíblico, nós queremos entender dessa maneira, ele traz esse traço do profetizar após ser cheio do Espírito Santo, é uma ideia de uma propensão de palavras, como nós podemos compreender e ver nos nossos ambientes pentecostais, que acontece no falar em línguas. Se aqui temos uma evidência da glossolária, do dom de línguas, ou não, temos, por exemplo, ou algo próximo disso. Até porque o falar em línguas é uma locução impulsionada pelo Espírito. Porém, vemos agora aqui um desejo ardente de Moisés sendo expresso. Moisés, ao acontecer aquele ato, chega Josué e o outro ali na tenda, reclamam por alguns ali ainda estar ali no mistério ali de Deus, e ao citar essa situação, Moisés vai responder no verso de número 29. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Ou seja, aquilo que era desejo de Moisés, que todo o povo do Senhor, uma comunidade profética, agora a gente pode também ver expresso na leitura de Joel, capítulo de número 2, que vai ser o cumprimento desta profecia em Atos, capítulo de número 2. Tal episódio tem conexão direta com a promessa divina registrada em Joel, capítulo 2, verso 28 a 30. E que essa promessa começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Como disse Pedro, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Pedro está vaticinando que aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes era exatamente aquilo que fora profetizado pelo profeta Joel e que fora desejado por Moisés em Números, capítulo de número 11. Logo que ocorreu o Pentecostes, e foi produzido várias e várias vezes na história da igreja, e o mesmo que se viu naquele dia no deserto, sobre 70 anciões, só que não mais para ocorrer um dia apenas, e depois nunca mais, como registrou Moisés sobre aquele episódio, mas para ser uma realidade acessível a todos os crentes e permanente na vida de todos aqueles que buscam com desejo, com a intensidade de ter esse dom e receber o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Então vemos que no texto bíblico de Números, capítulo de número 11, nós vemos que aquilo fora um desejo de Moisés, e o texto diz: e profetizaram e nunca mais. Mas aquilo que acontece em Pentecostes é algo duradouro e permanente, e uma promessa e um cumprimento para a igreja. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, essa promessa que o Pai tinha desejado para a tua igreja, é algo que está acessível para todos nós, e nós devemos buscar esse revestimento espiritual para sermos testemunhas
quanto mais de Cristo na face da terra. Então quero dizer para você esta noite que o dom de Deus, a promessa do Pai, está disponível para você, está disponível para mim, e quem quiser pode receber a promessa do Pai esta noite. Isso é bom a gente dar o contexto daquilo que a gente entende, porque muitos fazem chacota da nossa fé. Muitos fazem chacotas do falar em línguas. Até crentes, até pentecostais fazem. Até gente que está dentro da Assembleia de Deus faz chacota. E quando a gente passa a compreender melhor o que é isso aqui, o que Deus desejou para o teu povo, nós temos uma solidez de espírito maior para defender e se apropriar daquilo que o Pai prometeu para mim e prometeu para você. As línguas como profecia. Uma leitura atenta da narrativa de Lucas revela que ele vê o falar em línguas como um tipo especial de fala profética. Isso aqui é muito importante a gente entender. O falar em línguas está associado com profecia em cada uma das 3 passagens que descrevem esse fenômeno em Atos. O falar em línguas é especificamente descrito como cumprimento da profecia de Joel, de que nos últimos dias todo o povo de Deus profetizará. Quando Joel fala ali, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, o que Joel está querendo dizer, uma melhor leitura daquilo que ele quer dizer, é: derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E você pode depender isso do texto quando ele vai classificar jovens, crianças, velhos, adultos, homens, mulheres. Estará disponível para todo tipo de pessoa, sem isenção. Os sons estranhos da fala em línguas dos discípulos, declara Pedro, não são as divagações de bêbados, mas exatamente representam expressões proféticas emitidas pelos mensageiros de Deus dos fins dos tempos. Se você fizer uma leitura de Atos, capítulo 2, verso 13, 15 a 17, você vai ter uma compreensão disso. A gente pode ler. É um texto que a gente deve se apropriar e se aprofundar como pentecostal que somos. Tem muita gente que só fica no vento impetuoso e não vê o restante do capítulo, né? Então, está explícito aqui. Ó, o verso 13, e outros zombando diziam, estão cheios de monstros. Aí nós vemos o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, sejamos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Ou seja, não é hora para dar medo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então perceba que a gente pode também avançar no texto, e você vai ler ali que eles falavam da grandeza de Deus. A gente vai aprofundar isso mais adiante. Era uma linguagem profética aonde se ouvia das grandezas de Deus. Nós temos aqui alguns debates, se, por exemplo,
se havia ali apenas a xenolalia, que é o que? As línguas humanas, ou se havia uma mistura de glossolalia, o dom de línguas estranhas, e o dom de línguas humanas, ou há uma outra possibilidade interessantíssima também, que é a chamada teoria do duplo milagre, que é o quê? Que houve um milagre na fala e houve também um milagre nos ouvidos daqueles que ouviam. Ou seja, há uma possibilidade deles estarem falando em línguas sobrenaturais e houvesse um milagre na fala daqueles que estavam ouvindo e eles puderam entender conforme as línguas que eles estavam acostumadas e eram nativas a eles. Vamos lá, o que é o batismo com o Espírito Santo? O termo grego batismo, que significa batismo, é o significado da palavra imersão. É usado figuradamente para descrever a imersão plena do crente na dimensão carismática. Então a palavra batismo é imersão. A gente não vai entrar aqui nas discussões sobre batismo com água ou aspersão, mas a própria palavra imersão já dá uma dica de como deve ser a questão do batismo. Mas antes da gente compreender melhor as questões do batismo, é importante resolver uma confusão que muitos fazem, que é do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 13. Você pode abrir comigo. Talvez você já se deparou com esse texto nas suas leituras bíblicas. Diz assim o texto: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse texto, às vezes, pode causar confusão para alguns leitores da Bíblia, pois menciona um batismo em um Espírito, ou, dependendo das versões, um batismo por um Espírito, que parece não se referir à mesma coisa que as 6 passagens que falam do batismo com o Espírito Santo. Apesar de, tanto no texto de 1 Coríntios como nos demais citados, a expressão batismo que esteja lá, significando imersão, bem como a preposição grega em, as similitudes param aí. A ideia mais provável, para a gente poder simplificar, é que esse texto esteja fazendo referência ao Espírito Santo batizando-nos no corpo de Cristo, de maneira que a experiência dela seria da conversão. Ou seja, nós, como pentecostais, pegamos esse texto aqui e entendemos como esse texto há uma diferenciação daquilo que a gente entende como o batismo com o Espírito Santo, que fora citado em Atos capítulo 1, Mateus capítulo número 3 e assim por diante. E colocando essa expressão de Paulo aqui como a experiência da conversão, batizados em um Espírito. Ao sermos enxergados pelo Espírito em Cristo, fostes batizados em Cristo, como é citado em Gálatas 3, verso de número 27. E não há de sermos batizados no Espírito por Jesus, que é a experiência clara das outras 6 passagens. Lembrando que Cristo não pode ser o batizador e o elemento batismal ao mesmo tempo. Ser batizado no Espírito por Cristo não pode ser o mesmo que ser batizado em Cristo pelo Espírito. Isso é importante porque, se você for ver, por exemplo, a exposição de Augusto Nicodemos sobre a passagem de 1 Coríntios 12, ele vai interpretar essa passagem como sendo o batismo com o Espírito Santo e essa passagem aqui sendo ao mesmo evento, e assim colocando, obviamente, na tese que aquilo que é visto em Pentecostes é o sinal da conversão e não algo posterior à conversão, como nós entendemos como pentecostais. E do que se trata esse batismo? O batismo com o Espírito Santo é um batismo de poder, como também uma promessa do Pai. E sendo uma promessa, está disponível
a todos que buscarem. E qual o propósito do batismo? O propósito do batismo é poder para servir, para testemunhar, como declarado pelo próprio batizador. Jesus mesmo fala: e ser-me-eis minhas testemunhas. Alguém usaria esse momento aqui para discriminar quem roda o manto, mas não é o meu ponto aqui hoje. A gente vai ver que há alguma legitimidade sobre isso, com algumas ressalvas, tá? Algumas ressalvas. Mas há um papel principal aqui, e é explícito no texto de Atos 1, verso número 8, que esse revestimento de poder, quando ele pede para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é para serem testemunhas. E nós vemos na sequência do texto de Atos capítulo 1, que você conhece muito bem, que ele diz para que ser testemunha: para pregar em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas o que consiste esse poder? E o que significa testemunhar com poder? Em primeiro lugar, Jesus disse aos seus discípulos que o outro Consolador inspiraria suas falas, e especialmente quando eles encontrassem encurralados sob perseguições, sem saber o que responder. Lucas capítulo do número 12. Tá? Alguém pega essas frases, por exemplo: o Espírito Santo vai te guiar em todas as coisas, ou te fazer lembrar, para achar que você não pode estudar para vir pregar. Você não precisa, que o Espírito Santo já vai te dar. Mas o contexto aqui é um contexto de perseguição. É você ter uma ousadia tal para enfrentar a perseguição e se manter fiel como uma testemunha viva e eficaz do Evangelho de Cristo na face da terra. O próprio Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso de número 16, que o Evangelho é poder de Deus para salvar, seja gregos, gentios, ou seja, a todos. O Evangelho é poder de Deus e precisamos empoderadamente nos apropriar do Evangelho, que em si mesmo já é poder. A promessa repetida mais à frente ao falar que lhes daria boca, ou seja, palavra e sabedoria, a que não poderia resistir nem contradizer, isso realmente ocorre. E você pode ver isso claramente no livro de Atos. Por exemplo, você vai ver Pedro com uma ousadia tal que ele não tinha antes, pastor Aloysio, do Pentecoste. Ele discute com sabedoria diante dos seus opositores. E o que falar de Estevão? Estevão é um personagem que a Bíblia propriamente diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem usado empoderadamente pelo Espírito Santo, a ponto do texto dizer que ele, os seus opositores não poderiam resistir às suas palavras. E eram pessoas preparadas, homens do Sinédrio com toda a estrutura judaica, com toda a Torá na mente, diante de um homem chamado Estevão, um jovem Estevão, impulsionado pelo Espírito de Deus. Ninguém poderia resistir com o Espírito com o qual Estevão falava. Então nós vemos que aquilo que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo faria com os seus discípulos está acontecendo agora no livro de Atos dos Apóstolos. E também é possível isso ser uma verdade e nos apropriarmos disso também como igreja de Deus, que se apropria das promessas do Pai para cada um de nós estarmos na face da terra com ousadia, com intrepidez na palavra, proclamando o Evangelho e as verdades de Deus. Então, testemunhar com poder envolve intrepidez. Falar com autoridade, falar sobre inspiração do Espírito, e não apenas usando mera retórica humana. O próprio apóstolo fala: eu não vim até vocês com palavras persuasivas. Ou seja, isso não é suficiente. Perceba, eu ouço muita gente, até quem é contraditório, porque a gente não pode estar apenas dentro da nossa bolha se a gente quer crescer. Eu já vi Leandro Carnal falando de Bíblia de uma
de uma retórica, uma oratória impressionante. Leandro Carnal é um ateu, homossexual, fala de Bíblia, fala de teologia de uma maneira que dá show em muita gente, mas não tem o poder do Espírito Santo, não tem o revestimento espiritual, não tem a intrepidez do Espírito, pois ele não faz parte da comunidade profética da aliança que nós fazemos parte. Então entenda que você pode e deve ser usado por Deus na face da terra com intrepidez e ousadia do Espírito Santo para fazer a diferença na era presente. Também afirma que ser cheio do Espírito Santo difere do estado de embriaguez, onde a pessoa tem o seu controle comportamental inibido, seu raciocínio comprometido e suas habilidades motoras afetadas, na inconsciência, perda dos sentidos nem descontrole total nas experiências carismáticas. Em segundo lugar, ao afirmar que seus discípulos receberiam poder, Jesus estava falando não apenas da fala poderosa, isso aqui é importante, pois muitos apenas frisam esse ponto, mas também e principalmente de ações poderosas. Poder implica, sobretudo, ações poderosas, o que vemos em profusão no ministério de Jesus e após o derramamento do Espírito, também a abundância na atividade evangelística de seus seguidores. Ou seja, o próprio Jesus falou que nós faríamos obras até mesmo maiores do que a dele. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Cristo é o Espírito que usa a igreja de Deus para fazer sinais, prodígios e maravilhas na face da terra. Marcos capítulo 16 vai dizer que os sinais seguirão os que crerem. Os pegarão serpentes, escorpiões, se beberem algo mortífero, nada acontecerá. Então, esta é uma realidade que deve estar acompanhado do crente que é revestido de poder. Nós vemos que Jesus fora muito usado com o poder do Espírito Santo para exorcismos, expulsão de demônios, milagres, prodígios e maravilhas. E esses sinais, prodígios e maravilhas também devem estar na igreja que é capacitada pelo Espírito Santo para fazer a diferença na face da terra. Não podemos nos acostumar em não ver milagres. Muito bem entendemos que o milagre nunca é um fim em si mesmo. O próprio João vai usar a palavra milagre, muitas das vezes vai usar como sinal. E o sinal sempre aponta para algo maior, que é o Cristo. Mas é algo que sempre no ministério de Jesus vaticinava aquilo que ele vinha fazer e a posição dele messiânica na face da terra. Amém. Agora a gente entra num ponto interessante aqui, que é um termo que eu achei no livro que eu estudei, que é carismania. Isso aqui é muito interessante. Eu sempre trabalhei com isso, mas não sabia um termo legal para poder falar. Então grave isso, carismania. Pentecostalismo clássico sempre combateu a carismania. E o que é carismania, irmão Lucas? A valorização do dom mais do que o doador do dom. Valorizar mais o dom do que o doador. E como isso se manifesta? Vamos lá. Alguns caracteres para a gente trabalhar. Quando alçamos os dons à posição indevida de coisa mais importante da vida cristã. Quando colocamos o dom como a coisa mais importante da vida cristã. Tem gente que tudo é profetada, que tudo é sonho, visão, revelação, mistério, e nada de Bíblia, nada de amor ao próximo, nada de misericórdia. Segundo, considerarmos, aqui tem muito, um crente superior ao outro apenas pelo fato de ter algum dom carismático ou vários. Isso aqui tem muito. Aí, por exemplo, tem um irmão que é da revelação, que é o profeta. Geralmente, quem
está nesse quesito aqui, vai sempre procurar ele para fazer uma oração. Vai sempre procurar ele para impor as mãos sobre ele. Por quê? Porque ele manifesta dons espetaculares. E temos a impressão, muitos têm essa impressão, que por ele ter dons espetaculares, ele é superior espiritualmente aos outros irmãos, que às vezes nem são do ministério, uma rajada de língua estranha, como fala aí no contexto pentecostal. Esse irmão é superior ao outro. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não, o irmão é profeta, é homem de Deus. Por quê? Porque profetiza, porque fala em mistério, porque dá umas piruetas aqui. Nada contra, nada contra. Mas nós não podemos ter esse tipo de concepção, de achar que alguém é mais homem de Deus do que o outro, porque o outro é mais espalhafatoso do que o outro. Nós temos isso aqui é importante porque outro dia eu estava falando sobre isso. O neopentecostalismo tem invadido as igrejas pentecostais e trazendo coisas estranhas dentro do pentecostalismo. Nós vemos pregadores e a igreja, por boa parte, já está infectada com isso. Se o cara não fizer uma careta, não der uma roncada, uma soprada no microfone, não falar meia dúzia de rajadas de língua estranha, não dá glória. Agora começa a soltar uma rajada de língua estranha para ver se o povo não começa a glorificar e pular. Carisma mesmo. Carisma mesmo. Isso é um perigo. Perigo. Aí daqui a pouco você pensa, fulano é tão usado por Deus e deu uma pernada no outro ali. Como é que pode? Porque você está com a visão enubrecida do que de fato é ser um homem de Deus. Não é expresso apenas pelos dons espetaculares. Leia Mateus capítulo 7, que você vai ver um monte de gente que fez maravilhas e dons, Jesus dizendo para ele, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Curou, profetizou, falou em mistério. Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quando fazemos dos carismas um fim em si mesmo, ou seja, buscar apenas o dom carismático e isso não alcançar a vida de ninguém. Algo, como o apóstolo Paulo fala, edificação de si mesmo, algo que só chama atenção para si e não para o Cristo, que é o doador do dom. Esquecemos de crescer, quando esquecemos de crescer na vida cristã, em outras áreas, das quais o próprio aperfeiçoamento e o uso saudável do carisma depende, como é o caso da área do amor, que é o regulador dos dons espirituais. Tem muita gente buscando apenas coisas do carisma e esquecendo de coisas preciosas como o amor, como você vê em 1 Coríntios 13, é algo muito mais sublime e algo precioso que deve estar como regulador da nossa vida cristã. Quando a gente confunde ser espiritual com ter dons, agora vocês não vão falar isso para mim, mas se eu perguntasse antes, o que é um homem espiritual para você? Talvez alguém diria, fulano ciclano é muito espiritual, porque ele fala em mistério, porque ele profetiza, porque ele pula de uma perna só, ou coisas do tipo. E a gente às vezes confunde o que é ser espiritual com, de fato, ser alguém que tem os carismas. Você vai ver, por exemplo, a igreja de Corinto é um exemplo disso. Paulo vai dizer, tem crentes carnais ali. Crente carnal falando em mistério. Crente carnal profetizando. Carnal. É crente. É carnal. Então, nunca essa é a nossa avaliação. Vamos lá. Quando colocamos o fruto do Espírito em detrimento dos dons, quando colocamos o dom, aquilo que é manifesto publicamente, como maior do que aquilo que é manifesto intrinsecamente e no oculto. Isso aqui também é perigoso. Quando queremos basear todas as decisões a serem tomadas em nossa vida em profecia, a
abrindo espaço para o engano, a simulação do dom de profecia, o charlatanismo e a confusão das emoções pessoais com a direção do Espírito Santo. Só que tem muito. Quando a gente só quer basear a nossa vida esperando um profeta confirmar algo no nosso coração. Aí, meu filho, tem coisa que não precisa nem esperar profeta não. Eu dou exemplo, eu gosto de dar um exemplo claro. Crente solteiro pode namorar alguém que é fora da fé? Deus, eu preciso de uma confirmação se eu devo me relacionar. Está na Bíblia. Não precisa Deus levantar profeta para isso não. Como muitas coisas que eu não vou falar aqui para a gente ganhar tempo. Mas muitos direcionam a sua vida por causa disso, pastor. Em cima disso, Deus pode trabalhar dessa forma? Claro. Claro. Mas não é algo que deva ser a nossa naturalidade como uma vida de fé. Baseando a nossa vida em sonhos, visões e revelações. Quando colocamos a palavra de Deus em detrimento diante do exercício atual do dom de profecia, inclusive acreditando na possibilidade de novas revelações dos dias de hoje, ampliarem ou aperfeiçoarem aquilo que a Bíblia diz. Gente, aqui somos uma igreja madura, mas se você abrir a internet, o TikTok, você vai ver muito aprofetado, você vai ver muito comentário de gente chorando, de gente dando dinheiro, porque está baseando a sua vida em cima disso, fazendo profeta de cartomante, de horóscopo. Por mais que há uma questão da vidência no ato profético, não é algo que a gente deva estar indo atrás. Geralmente, no Antigo Testamento, a gente vê o profeta indo até a pessoa e geralmente são palavras duras até, né? Natan indo até Davi, Eliseu indo até Acabe, Elias indo até Acabe e assim por diante. Quando desrespeitamos o princípio bíblico da ordem no uso dos dons do culto cristão, há um perigo da gente não compreender o que a Bíblia fala, como devem ser usados os dons no culto e usarmos de forma desordenada, de forma bagunçada. 1 Coríntios 14 vai nos falar sobre esta questão. E o último aqui para a gente terminar essa parte, quando confundimos todo tipo de reações emocionais diante da manifestação dos dons carísticos como sendo ações do Espírito Santo, quando são todas elas apenas reações humanas, como algumas delas devendo ser controladas em prol da ordem do culto. Então não tem, a gente vai trabalhar isso aqui ainda, esse negócio de, talvez o novo na fé, eu vi o pastor Zé Gomes falando, interessante, ele é engraçadinho, ele falando que pode um crente que foi batizado no Espírito Santo há pouco tempo, agora, quebrar cadeira, fazer um auê? Pode, ele é novo. Mas você, crente velho, 40 anos de igreja, está quebrando cadeira? Está quebrando tudo? Dando tapa em quem está por perto? Não tem cabimento. Você espera de criança, né? Espera de criança. Espera de criança. Maduro não. Né? Mas vamos avançar para ver até onde a gente consegue isso. As línguas como sinal do batismo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vemos que a vinda do Espírito Santo sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas é sempre caracterizada explícita ou implicitamente por três coisas. Quais são? A concessão de alguma capacitação especial, a produção de intrepidez, a vocalização profética, não poucas vezes manifestada em forma de um forte impulso divino de locução, com a pessoa sendo impelida poderosamente a proferir algo em decorrência da ação do Espírito Santo sobre ela. Então nós vemos essas questões, por exemplo, a capacitação espiritual extraordinária, como Deus deu para Sansão. É engraçado a gente ver, pegou
portões de Gaza, não é isso? Uma queixada de jumento. Matou 1000. Matou 1000, um negócio impressionante. Pegou o portão, botou nas costas e foi carregando com a mão para trás nas costas. Já pensou um negócio desse? Terrível, né? Mas agora a gente vai entrar num negócio interessante aqui também. E a diferença entre êxtase e transe. Eu gosto disso aqui. Falar impulsionado pelo Espírito não se trata de uma experiência de transe, de ficar fora de si, como chama ali. Ou seja, o Espírito Santo, claro, saber, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Pode falar. Então, uma pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, profetiza. Aí ele não tem essa aqui. Aí depois ele pergunta assim: irmão, como é que foi mesmo que Deus usou? Deus falou? Aí vai falar assim: irmão, agora eu não me lembro. Não me lembro. Talvez já tenha amnésia, né? Talvez tenha amnésia. Mas o Espírito Santo ele não rouba a consciência de ninguém. Ou de repente foi outro espírito que entrou na vida do indivíduo e ele está meio turbado. Tá? A gente pode ver isso, por exemplo. Qual foi o maior momento de efusão do Espírito de todos os tempos? Pentecostes. Tá? E há autores, eu achei isso aqui interessante, que pela estranheza que quem viu ficou, possivelmente houve atos de extravagância ali. Ou seja, possivelmente Pedro, João entraram ali num mistério, ali no lado da perninha só, algo assim. Né? Porque eles olharam, rapaz, esses caras estão chapadão mesmo. Olha o que esses caras estão fazendo. Então, nós vemos que após Pedro ouvir que eles deveriam estar bêbados, Pedro, cheio do Espírito Santo, no mistério, digamos assim, se levanta: varões e irmãos, nós não estamos bêbados. Ou seja, a consciência de Pedrão, inteirinha. Não vem botar a culpa no Espírito que roubou da consciência, que tu não sabe o que tu falou, não. Se tu falou, tu sabe muito bem o que tu falou. Obviamente que as línguas, se não houver interpretação, você não sabe, somente a Deus. Mas a profecia, você lembra muito bem o que você falou. Se você pulou aqui no mistério, deu duas cambalhotas, tu sabe muito bem o que tu fez. Você sabe muito bem o que fez. Pode a emoção do Espírito Santo, a alegria no Espírito, condicionado ao teu estado de espírito, o seu emocional, provocar isso aí. Vai acontecer. Tá? Nesse dia aí teve poder e teve grupo de ensino. Grupo de ensino, não, é forte. É forte. Aí, é isso aí. Também afirma que ser cheio de Espírito Santo difere do estado de embriaguez. Paulo faz o contraponto em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu costumo dizer, se a embriaguez traz contenda, o Espírito Santo ele traz comunhão. Então nós vemos que se a embriaguez te traz algo que rouba a tua mente, que rouba as tuas faculdades mentais, não é o caso do Espírito Santo, é o contrário. Ele te dá, a sua consciência está totalmente ativa nesse momento. Perceba que quem recebe uma grande alegria do Espírito pode até exagerar e extravasando, de tal forma que pareça que a quem está ao redor que ela perdeu o controle. Mas isso é bem diferente dela realmente ter perdido o controle. Então há sim um espaço para alguma extravagância quando somos cheios ou revestidos do Espírito Santo. Obviamente, como a própria Bíblia vai dizer, que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito ali não é o Espírito de Deus, que está com o minúsculo, mas o Espírito humano, ou seja, a sua consciência, o seu ser. Você tem consciência das suas faculdades mentais. Então não põe culpa no Espírito Santo. Tá? O Espírito
olha que interessante, mesmo as experiências espirituais mais extasiantes na Bíblia, pastor Gilmar, diferem das experiências estáticas pagãs. Por exemplo, Paulo arrebatado no Espírito, arrebatado para fora de mim, Atos 22, verso 17. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Pedro, arrebatamento de sentidos em Atos capítulo 2. E João foi arrebatado no Espírito em Apocalipse 1, verso 10. Nem Paulo, nem Pedro, nem João perderam temporariamente a sua consciência de si mesmo, ou entraram no estado de delírio. Pelo que depreimento do texto bíblico, em nenhum desses casos, o raciocínio e a liberdade humana deles foram comprometidos. Tá? Então, quando você vê algo na internet aí, de pessoas escalando coluna de igreja, é tanta aberração que não é nem bom falar. Né? Já falei que tem um perfil no TikTok de Alcauã Martins, que é o que ele se veste de anjo, e ele tem um controle na mão e falou, vou analisar como estão as igrejas. Ó, já deve ter parte de 1 milhão daquilo ali, que é tanta aberração, né? Tem gente falando em línguas com a língua do P por aí, para você ter a impressão de como isso é terrível nos nossos dias. A compreensão dos conteúdos das línguas. Portanto, as línguas são profecia, mas uma profecia que a pessoa que a profere não entende o seu conteúdo. Ou seja, as línguas são uma linguagem profética que a pessoa que fala não entende o seu conteúdo, a não ser se alguém interpretar a língua, aí sim vai entender. Quando fala essa interpretação, só Deus as entende, sendo o seu conteúdo um mistério para quem as fala e os demais que as ouvem. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios para si mesmo e os outros que não entendem. Vamos ver algumas nuances sobre essa língua. Primeiro, línguas que exaltam a Deus. O conteúdo das línguas parece estar ligado principalmente à exaltação a Deus, como você pode ver em Atos 2, Atos 10, 1 Coríntios 14 e Atos 10, 46. Por exemplo, diz que Pedro, os que estavam com eles, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E o vocábulo traduzido aqui é kai, que em alguns casos pode significar ou seja. Também há outra nuance que é a língua como cântico. Outro detalhe é que as línguas podem ser manifestas em forma de cântico, pois Paulo, falando a respeito das línguas, fala de cantar no Espírito, em contraste com cantar com entendimento. Em outra oportunidade, ele também menciona cânticos espirituais, como algo que está além de salmos e hinos, que se manifesta como consequência de ser cheio do Espírito Santo. Que coisa linda! Línguas que se repetem. Essa aqui é algo interessante. Porque geralmente as línguas estranhas são repetitivas, no sentido de serem marcadas por frases ou palavras que se repetem. O autor que eu li, que é o Silas Daniel, ele dá uma explicação interessante. Talvez isso se deva justamente ao fato que as línguas quase que invariavelmente, o seu conteúdo é de adoração. E é comum na adoração se repetir palavras e frases, como podemos ver em abundância. Por exemplo, no livro de Salmos e na nossa própria experiência pessoal de adoração. Então, você vê muita gente usando as mesmas línguas ou a repetição de línguas, pois possivelmente há um conteúdo de adoração nessas línguas espirituais e proféticas que estão sendo balbuciadas da boca daquele que está falando em línguas. As línguas também com intercessão ou mensagem. Em alguns casos, pelo impulso do Espírito, que é quem as concede, com intercessão, as línguas são também, por natureza, profecia, posto que são discursos inspirados e impulsionados pelo Espírito,
elas podem ser também, excepcionalmente em alguns casos, pelo impulso do Espírito, uma proclamação de uma mensagem a alguém ou a um grupo de pessoas. Em Romanos 8, 26 e 27, afirma Paulo: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu achei interessante isso aqui, porque eu, na minha experiência pentecostal, tem irmãos aqui mais antigos que eu, possam ter visto com alguma frequência. Mas a minha experiência com o dom da interpretação de línguas é de vídeo, de internet. E quando algumas vezes nós vemos que há algumas interpretações que são palavras direcionadas à igreja, são palavras direcionadas ao público presente. E eu estava pensando, se as línguas são linguagem profética para adoração, como que ao interpretarem pode acontecer algo sendo externado para o público? E a Bíblia nos denota que há sim essa possibilidade de uma proclamação, e por isso que quando se interpreta em alguns casos, nós vemos sendo essas palavras, essas interpretações direcionadas ao público presente. Xenolalia e glossolalia. Xenolalia é o idioma da terra, e nós temos casos na história da igreja de pessoas que foram usadas para interpretar línguas que elas não estudaram. Por exemplo, alguém que não conhece o inglês, ele foi capacitada pelo Espírito para interpretar a fala de uma pessoa de língua inglesa, e assim são muitos os exemplos. E a glossolalia é o falar em línguas que não são conhecidas na terra. Alguns colocam como línguas angelicais, ou línguas estranhas, ou línguas que nós não conhecemos. Porém, esta é uma linguagem espiritual, de uma comunicação do espírito humano com Deus. É uma linguagem divinamente impulsionada, só conhecida por Ele, e especialmente inspirada para aquele momento. Acho que a gente vai conseguir terminar. As línguas da comunidade da fé. Quando Paulo vai tratar sobre as línguas do culto, ele está dizendo que quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. A glossolalia edifica só o indivíduo. Profecia e interpretação edificam a comunidade. Há o aspecto da edificação própria e da edificação mútua. Paulo está lidando com um problema muito grande aqui em Corinto, que era o problema de muitos querem interromper o culto com o falar em línguas. E esse falar em línguas aqui, foi muito importante eu estudar isso, não é uma língua que alguém fala aqui no banco, algo comum, ou expressar do Espírito Santo. A gente pode ver, por exemplo, que Paulo não desestimula falar em línguas na igreja. Muitos colocam como um desestímulo falar em línguas no culto. Mas Paulo, inclusive, fala que esse dom deva ser buscado, deva ser exercido. O que Paulo está tratando aqui é uma língua que seja ressonante e contínua, que esteja atrapalhando o discurso inteligível do culto. Ou seja, o culto, ele deve ser um culto, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, um culto racional, um culto com entendimento. A partir do momento que a sua língua está atrapalhando o entendimento do culto, a progressão do culto, Paulo, ou a interpretação, ou se cala. Não é uma proibição de falar em línguas, mas uma proibição de as línguas no culto sem interpretação atrapalharem o curso do culto que está acontecendo. Por exemplo, alguém está pregando a palavra aqui.
Aí se levanta o irmão e começa a falar em línguas de uma forma constante, atrapalhando o discurso, a prédica aqui. Se não surgir alguém para interpretar e edificar toda a igreja, para-se o que está fazendo, fale em língua baixinha no cantinho, e há um prosseguimento daquilo que está acontecendo. Paulo está tratando aqui da ordem do culto. Parece que na igreja de Corinto se levantava muita gente toda hora para falar em mistério, o culto ficava de uma maneira que ninguém entendia nada. Mas eu entendo que o pregador pregando, mesmo se estiver em pé, não tem por que interromper, não tem que interromper. A palavra está tendo explanada, então mesmo que a pessoa está falando em língua, se tem em pé, ele tem que ficar quietinho mesmo, porque senão vai estar dando confusão. A palavra está tendo explanada. Então não é, a gente não pode bater cabeça. Pode. Nada pode interromper a mensagem. Exatamente. Porque há no culto a Deus a compreensão daquilo que está sendo falado, das orações, da palavra, de tudo, tem que ser algo bem entendido e fixado na nossa mente. A partir do momento que algo venha atrapalhar a compreensão, é algo que deva ser rechaçado, é algo que deva ser tratado com algum cuidado no culto a Deus. Então, a preocupação de Paulo era essa. Eu não sei se ele manda as mulheres também ficar quietinhas. Eu não sei se era a mulher que levantava toda hora para falar em mistério. Não sei. Paulo sabe. Vou perguntar para ele, não sei. Mas parece que havia na igreja de Corinto pessoas deseducadas em poder exercer o dom que havia neles. E isso traz um outro perigo que a gente pode finalizar aqui, que é o perigo da ostentação espiritual. O que é ostentação espiritual? É você querer falar em muitas línguas para trazer para você alguma glória. E pode acontecer. Nossa, como a minha oração é maravilhosa. Olha como eu prego, eu profetizo, eu falo. Há um perigo muito grande da ostentação espiritual para quem exerce os dons. Para quem tem os dons espirituais, há sempre esse perigo da soberba e de sustentar algum tipo de ostentação, se colocando superior a alguém ou chamando, evocando a atenção para si. Eu estava certa vez no seminário e o rapaz deu um exemplo muito interessante. Parece que o pregador estava pregando e ele tinha um papel, como eu trouxe aqui, que era o seu esboço. Só que eu acho que o ventilador devia estar soprando no dia, o papel caiu no chão. Aí o rapaz foi lá, né, com a educação, foi lá e pegar o papel. Aí ele leu que estava bem escrito assim: Momento das Línguas Estranhas. Olha só, perigo. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós não temos como marcar a agenda para o Espírito. Não foi na hora que eles estavam orando, porque o texto diz que eles estavam assentados. E o texto diz que foi de repente. Tem muita gente querendo marcar a agenda para o Espírito e sabe a hora de soltar a rajada de glória, a rajada de língua. Se a pregação está ruim, é só falar meia dúzia de mistério, que o negócio vira, como dizem por aí. Então, não é isso que o pentecostalismo clássico promove. Não é assim que os dons espirituais devam ser exercidos na igreja de Deus. De repente, de Deus acontecerá. Tá? Há outro exemplo que eu acho interessante também, tratando da deseducação do uso dos dons, que tem gente que usa línguas estranhas como vírgula. Eu já vi muito isso. De forma assim de você ficar até com a cabeça latejando. Assim, fala meia dúzia de palavras e fala 20 mistérios. Fala 2 palavras, 20 mistérios. 2 palavras, 20 mistérios.
trago isso porque eu acompanho alguns pregadores pentecostais ao longo dos anos e eu nunca vi um pregador pentecostal de renome falando em mistério toda hora. Há um momento que a inspiração do Espírito Santo, a locução profética, alcança a sua vida e ele sim professa as línguas estranhas no meio da pregação. Mas você não vê um pregador pentecostal que se preze, meia dúzia de palavras e 20 mistérios. Então, que nós possamos entender e buscar essa realidade, essa verdade que faz parte da nossa fé, que é a busca do batismo com o Espírito Santo, que é o exercimento dos dons espirituais da igreja. Ninguém pode proibir os dons espirituais de serem exercidos na igreja dentro de uma ordem e decência no culto a Deus. Tudo isso é válido, tudo isso é proveitoso, e eu creio que o dono da igreja se alegra quando os dons espirituais são expressos dentro da igreja de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Marcou meu cameraman hoje. Filma só um pouquinho.